Boa noite, eu sou Maria Alvani, coordenadora e idealizadora do trabalho realizado no Centro de Referência Raio de Sol, hoje Ponto de Cultura Raio de Sol, um espaço que nasce com a missão de levar informação, apoio, acolhimento e amparo às crianças, jovens e famílias. Aqui na TV Alegria, abrimos esse espaço para dialogar com temas que iluminam as vidas, fortalece vínculos e transforma realidades, sempre com conhecimento, sensibilidade e muito respeito. O tema do nosso programa de hoje é de extrema importância, especialmente para as famílias, educadores e profissionais da área da saúde e da educação. A importância da natação para o atendimento e o desenvolvimento de crianças atípicas. Pensa nisso aí, gente. Vivemos um momento em que a inclusão deixou de ser apenas um discurso e passa a ser uma necessidade real. Crianças atípicas precisam de um ambiente seguro e com profissionais preparados e práticas que respeitem suas individualidades, potencializando suas habilidades físicas, emocionais, cognitivas e sociais. E a natação, quando bem conduzida, torna-se uma ferramenta poderosa nesse processo. Acreditem, isso é verdade. E para conversar conosco sobre esse tema tão sensível e transformador, recebemos hoje uma convidada muito especial. Hoje estamos aqui com uma grande amiga, companheira, amável, Laíse. Ela desenvolve um trabalho belíssimo com crianças e adolescentes, atuando nas áreas do circo solo, dança, natação e recreação. Mas, para conhecer melhor essa trajetória tão rica, vou deixar que ela mesma se apresente. Seja muito bem-vinda, Laíse. Olha, é com grande alegria que nós recebemos você aqui no programa Raio de Sol, aqui na TV Alegria. E aí, eu vou deixar você se apresentar, porque aí se a gente for pegar aquela lista de tanto de coisa, mas eu deixo você falar pra gente. Quem é Laíse? Fala pra gente. Oi. Então, eu sou Laíse Fonseca. Eu trabalho com a área de educação física desde o ano de 2009. E eu tenho as habilidades voltadas para a área circense, para natação, já trabalhei com escolas de tempo integral, com escolas particulares, mas atualmente eu atuo com natação infantil e com a recreação infantil. Então eu tenho uma empresa voltada para as áreas de natação e hidroginástica e a outra empresa voltada para recreação infantil. E você recebe um público imenso, né? Um público Sim. diverso mesmo, né? Uhum. Eu conheço, né? Mas aí, conta pra gente, o que inspirou você assumir essa área, ir para essa área que envolve o corpo, o movimento, os cuidados, a inclusão. Como é que foi isso lá atrás? Quem ou como que te inspirou? Foi através mesmo da minha mãe. Porque a minha mãe, ela, como toda boa mulher brasileira, criou a gente sozinho, né? E pra gente não ficar assim muito ocioso quando nós éramos mais novos, eu lembro que minha mãe trabalhou na PUC durante muitos anos. Então nós somos literalmente filho da PUC, que a gente passava manhã, tarde e noite dentro daquela faculdade. E aí a gente acabava participando das atividades extracurriculares, né? Aula de dança, aula de canto coral. Depois que eu optei por sair da dança e fui fazer parte do projeto de circo, porque para mim fazia mais sentido. E devido ao circo, eu decidi que eu queria ser professora. Então eu fui para a área da educação física. Mas as minhas duas opções eram psicologia ou educação física. Mas psicologia era assim, aquele 1%. Eu falei, educação física que eu quero. E aí eu entrei para essa área corporal através do amor mesmo pela arte. E mais ou menos com quantos anos você estava quando você começou a participar das aulas de circo? Eu tinha 14 anos. Olha. Tinha 14 anos. Mas antes eu fui baliza
Mas essa parte assim de inclusão à arte mesmo, que era o que minha mãe fazia muito com a gente, deixava a gente experimentar várias áreas até encontrar aquilo que a gente tinha mais afinidade, né? Então, com 8 anos, eu comecei com coral. Fiquei durante 7 anos no canto coral. Não sei cantar nada. Mas eu consigo entender das afinações, porque não era a parte que tinha mais habilidades, né? Mas na área corporal, foi com 14 anos no circo, mas antes eu comecei com uns 12, mais ou menos, como baliza de banda escolar. Gente, olha a importância, e é um dos pontos que nós trazemos aqui no programa. A mãe dela, na maneira dela de pensar, ela trazia para os filhos. Quantos irmãos vocês são? Só 2. São 2? Da minha mãe, sim. Aí do meu pai, somos 7. Ah, já era. Mas de convivência mesmo, todos os dias, era eu e minha irmã. Sim, olha aí. Mas elas tinham a oportunidade de vivenciar em várias áreas das artes. O canto coral, a dança, a baliza, o circo, até ela decidir. E é isso que nós estamos aqui, estamos conversando sempre, né? A questão de vocês darem essa oportunidade a seus filhos. Independente se ele tem limitação, se tem deficiência, se é um déficit de aprendizagem, o que é, mas procurem trazer para eles essa oportunidade. Aí, numa associação no seu bairro mesmo, na associação de bairro, ou então na igreja, mas faça com que possa propiciar isso para os seus filhos. E eles, eu tenho certeza que fará diferença para eles na hora da decisão, qual profissão e que profissionais serão eles. Pode ter certeza disso, né? Mas aí me conta assim, como que você chegou a trabalhar com crianças atípicas? Quando eu fui para a escola de tempo integral. O primeiro contato que eu tive foi na área escolar. Porque lá eu fiz parte do projeto piloto. Assim que eles foram implementar as escolas de tempo integral aqui, e eles trabalhavam muito com a democracia, né, dentro da escola. Então, foi novidade para todo mundo. Mas as crianças, elas tinham uma lista. Gente, na escola que eu tava, na época, tinha 21 modalidades. Era muita coisa. E tudo artístico. Dança, aí tinha o teatro, e tinha artes visuais, capoeira, karatê, circo. E as crianças, elas podiam escolher 7 atividades. 7 não, 5, perdão. Entre a listagem, elas que escolhiam. Então, eles iam por afinidade, às vezes por eliminação, mas vinham com turmas mistas, né? 40, 35 crianças dentro de uma sala, das 35, uns 4 hiperativos, e TDAH misturado, e crianças com deficiência, porque lá a gente tinha muita criança com deficiência, tanto física quanto síndrome de Down, cadeirante, e a gente ia se adaptando. Então, o primeiro contato foi na escola. E lá na escola, você tem algum caso, algum assim, que te lembre, que traga assim... Porque isso você estava o quê? Com uns 19 anos? Eu tinha 18 anos. 18 para 19. Olha aí, eu comecei muito cedo. Eu entrei para a faculdade e, por já ter muitos anos de circo, eu fui convidada a participar do projeto devido à área circense. Sim. Então, eu fui contemplada, né? Isso. Eu aprendi na prática, eu estudei e apliquei ao mesmo tempo. Isso é riquíssimo, né? Só tenho a agradecer. E lá, tem algum caso que você lembra, assim, que tem aquele carinho, algum... Eu tenho. Eu tive um aluno que ele era cadeirante. E aí eu olhava pra ele e falava, gente, que desespero, o que eu vou fazer? Dando aula de circo. Como que eu vou ensinar circo pra esse menino? E aí eu fui sentar, estudar. E eu ficava pensando, qual exercício que eu posso passar pra ele? Né? Alongamento, fortalecimento, como que eu vou fortalecer essa criança, né? E ele me surpreendeu muito, porque, por fim, a gente estava assim, ele acabou se tornando portor. O portor é a pessoa que carrega ali o peso, é o suporte. E muita coisa, ele tinha muita força de membro superior. Então, a gente conseguia fazer esse trabalho com ele, né? Com essa criança lá no colégio, você teve que buscar informações para você saber lidar com ele. Teve mais alguma
formação que você fez específica na área da deficiência, na área das limitações? Então, eu fiz, assim que eu ganhei meu neném, eu fiz uma pós-graduação em atividades aquáticas pela Premier. E lá a gente tinha uma matéria específica que era voltada para esse atendimento da natação, das atividades aquáticas, como nessa parte de hidroterapia, a gente pegou falando um pouco sobre crianças com síndrome de Down. Então lá foi onde eu peguei assim com o leque mais aberto sobre esse atendimento a crianças especiais. E na época da escola de tempo integral, a gente tinha também assim, algumas pequenas formações. Mas eram palestras, né, quando tinha assim, alguma reunião geral dos professores, aí eles davam pequenas palestras para que a gente fosse adequando e trazendo essa realidade de a criança ser incluída e não que ela fosse só atendida separado. Então essa inclusão ela tinha que acontecer não só na ponta do lápis, ela tinha que acontecer na vida real mesmo, né? Não excluir a criança, mas como que ela vai interagir, como que ela vai socializar, o que vai trazer de melhoria. Então na escola de tempo integral foi onde eles faziam mais esse suporte também ali de costura, por assim dizer. Para vocês, né? Tá, e aí assim, você já citou aqui várias, você citou com TDAH, síndromes de Down, né, autistas, cadeirantes. Mas qual foi o público que você mais atendeu, que você teve maior contato com eles? Atualmente, com a natação, o meu maior público, eu pego autistas. Tem uma quantidade maior. Então, aí eu já dei aula para autista não verbal, para autistas que são semiverbais. E síndrome de Down, eu tenho um aluno que ele é síndrome de Down. Mas o maior público que eu já atendi assim, em grande demanda foram crianças autistas. Tá, a gente vai olhando e você falando aí agora, eu lembrei daquele menino lá do Centro Comunitário Papa São João 23, em Aragoiânia. Sim. Que você trabalhava, que aí você pode já estar assim, quando você recebe uma criança ou um adolescente, como que você faz? Você vai trabalhar com uma criança com 2, 3, 10, 20, como é que você faz isso na natação? Na natação, dependendo do caso, para que a criança seja melhor atendida e ela desenvolva um pouco mais rápido, o atendimento geralmente é individualizado. Mas ele depende do objetivo da mãe. Veio por indicação médica, essa criança ela precisa fortalecer, essa criança ela precisa melhorar a socialização. Se ela precisa melhorar a socialização, a gente coloca ela ali em grupo. Se ela precisa desenvolver outras habilidades, a gente vai manejando de acordo com o objetivo da mãe que ela traz pra gente, né? Mas em geral, na natação, como eu atendo hoje a domicílio, eu acabo atendendo cada criança individual. Porém, tem casos e casos, né? Tem casos que a criança ela não desenvolve tão bem no começo, aí a gente começa a pegar uma ajudinha dos familiares. Às vezes a criança, por exemplo, ela tem autismo. Eu tenho um caso assim, que ele tinha autismo e ele não era muito verbal, né? Bem semi-verbal, falava pouquíssimas coisas. Ele sozinho, na aula, ele ficava só cerca de 10, 15 minutos. Quando eu trouxe a irmã para interagir dentro da piscina junto com ele, aí se eu quisesse ficar 1 hora dentro da piscina, eu conseguia ficar 1 hora aplicando as atividades, porque ele conseguia, eu jogava o exercício para a irmã fazia, ele ia imitando. Devido a essa questão, né, ali de o irmão ser o grande ídolo. Então, sim, cada caso é um caso. Tem casos que a mãe tem que vir para a piscina durante um período. Porém, como aquele caso que a gente tinha lá no centro comunitário, eu cheguei ao ponto de ter que pedir para ninguém chegar no horário do meu aluno. Por quê? Porque ele não fazia exercício na frente de ninguém. Só se tivesse só eu e ele na piscina. Se ele visse alguém no portão, ele parava, cruzava os braços e falava, pronto, por hoje é só, acabou. E ele tinha autismo, né? Verbal. Sim.
Então, cada caso é um caso. Eu acho que essa é a beleza da criança atípica, né? Sim. Então, olha, vocês estão vendo aí que o planejamento, né, tudo que ela vai fazer vem de acordo com as orientações. E isso já vem um trabalho em conjunto, que é o médico quem coloca lá e orienta a família, certo? E essas atividades, elas vão ajudando ao desenvolvimento. E o profissional precisa estar olhando como essa criança vai respondendo a cada estímulo, né? Então, eu estou vendo assim, que você tem que estar olhando como um todo, um ambiente seguro, você tem que estar olhando o ambiente, você tem que olhar como é que está essa água, o que mais, quais os aspectos assim externos você tem que olhar para poder fazer o atendimento. Tudo influencia, né? As crianças atípicas, geralmente, elas têm uma sensibilidade muito maior. Então, o rendimento dela vai depender do clima. Se a água estiver muito fria, essa criança não vai conseguir ficar muito tempo. Tem criança que não consegue ficar quando a água está muito gelada. Às vezes a água está morninha, mas o vento está muito forte. Elas têm sensibilidade auditiva, então a gente tem que intervir, colocar uma touca, colocar uma faixinha, colocar alguma coisa que tampe os ouvidos. Então, tudo isso ele tem que ser observado, né? Tem criança que ela fica com mais receio de fazer atividade perto de outras pessoas. Tem criança que não rende de jeito nenhum se a mãe e o pai estiver perto. A gente tem que pedir para a mãe e o pai se retirar. Tem criança que rende melhor se o pai estiver olhando para a cara dele, porque ele se sente... o reforço dele é: vou dar orgulho pro meu pai. Olha, pai, o que é que eu sei fazer? Então, cada caso é um caso, né? Eu sempre peço, assim, para as mães, um tempo de acostumar, uma prévia ali. E falo para elas, não coloque tempo limite. Ele vai aprender a nadar em quanto tempo? Depende. Tá. Cada caso é um caso. Vai depender. Pode ser que a gente pense que ele não está evoluindo agora, e daqui 2 semanas, esse menino tá mergulhando sozinho. Tá, você está falando aí, e aí eu vejo assim, da mesma maneira que você precisa olhar esses fatores externos, se ele se adapta com a mãe próxima, ou se é a mãe longe, se é com um irmão, se é com um colega, você também tem a questão de materiais. Tem alguns materiais específicos que às vezes você tem que trazer para a piscina para poder ele desenvolver-se? Depende também. Cada caso é um caso. Isso. Tem criança atípica que, se eu colocar muito material, muita informação visual, ela vai querer ficar só sentada brincando. Então, depende do caso. Eu tenho, por exemplo, um aluno que ele é síndrome de Down, o Otávio. E o Otávio, se eu colocar muito estímulo, ele, vamos supor, bolinhas. Joguei 12 bolas dentro da piscina. Ele vai buscar 5. Passou disso, para ele já perdeu o foco daquela atividade ali. E vai ser essas bolas ficar jogadas, né? Mas, se eu trago um material que ele gosta muito, ele pega um hiperfoco naquele material específico e ele desenvolve, às vezes, uma aula inteira segurando um cavalo na mão. Porque ele tem hiperfoco em cavalo. Ele tinha muita dificuldade, assim que eu iniciei com ele, inclusive, ele tá ali com uns 8 anos, mais ou menos. Quando eu iniciei com ele, ele não nadava sem soltar as mãos. Ele era aquela criança que ficava com o ombro muito tenso, né? Você ia pra mergulhar ele mergulhava e tudo mais, mas sem soltar as mãos. E aí um dia eu falei, vou reduzir os materiais e vou apresentar um material só. Então eu levei uma prancha, ele fez um pouco na prancha, e eu levei uma argola. E ele pegou hiperfoco nessa argola. Uma argola normal, só, sem nada, sem muita informação. Ele com a mão na argola, mas a gente trazendo uma parte lúdica, né? Olha, agora você é um tubarão, e o tubarão é muito veloz, e passa a cola na mão, e ele passava a cola na mão, passa a cola na outra mão. Segura na argola, porque agora tá colado. Não pode soltar a argola. Ele conseguiu fazer o primeiro deslocamento dele sem a gente estar segurando por conta da argola. Então, eu fui utilizando da argola durante umas 3, 4 aulas. Na 4ª aula, ele percebeu que era golpe. Aí ele não queria pegar a argola mais não.
Porque ele sabia que se ele colasse a mão na argola, a gente ia soltar ele e ele ia nadar um pedacinho. Aí eu tive que vir com outro material. Daí tem uma bola que a gente usa muito com criança autista, que é uma bola que abre e que ela fecha. Então eu trouxe essa bola que abre e fecha. Aí fui entrando de novo e ele passou a soltar a mão com essa bola que abre e fecha. Por fim, hoje ele já nada fazendo as braçadas mesmo. Do jeito que ele dá conta. Não chega a ser uma braçada completa. Mas ele consegue se deslocar um espaço grande. E foi um ganho, assim, pra família enorme. Porque ele não soltava a mão de jeito nenhum. Você já está falando aí, né? E aí, assim, você já está dizendo um pouco. Mas você poderia falar um pouco mais os benefícios que a natação poderia trazer para essas crianças? A natação, ela traz desde do benefício de coordenação motora, de melhorar a coordenação motora, de melhorar a flexibilidade da criança. Ela fortalece, porque a natação ela é um exercício que ela mexe o corpo inteiro. Então, o exercício core que a gente fala, né? Porque ele mexe o corpo todo, ele fortalece o corpo todo. Diante disso. E a gente traz ali também o benefício de melhorar o estresse e a ansiedade. A água por si só, ela tem a pressão hidrostática. É como se a pessoa, quando ela está dentro da água, ela estivesse sendo abraçada. A água por si só, ela faz pressão por todos os lados do nosso corpo, como se a gente estivesse ali recebendo massagem. Além disso, essa parte, ela traz ali diminui o estresse. Tem crianças que são muito agitadas na água, ela fica mais calma, porque até o batimento cardíaco, quando a gente está dentro da água, ele reduz. Por isso que não é indicado, por exemplo, num caso de um idoso. Vai fazer a aula de hidroginástica, tá com pressão baixa, a gente não põe nem dentro da água. Porque a pressão já tá baixa, ela vai cair mais ainda. Então a gente tem que observar tem que ter toda essa observação, né? Além disso, ela vai trazer tônus muscular, ela vai melhorar a musculatura dessa criança, ela traz uma perca calórica quando a gente consegue aplicar. Se a criança, por exemplo, ela tá obesa, a gente dá mais uma forçadinha para ela poder perder peso ali dentro da água. Além de ser gostoso, né? Você vai tendo benefícios brincando. E eu estava lembrando E melhora a respiração. A respiração. E tem um grande mito, gente, isso eu tenho que falar. O grande mito da natação é: criança tá gripada. Ai, não vou levar na aula porque tá gripada. Pelo amor de Deus, leva. Tá com sinusite? Leva pra fazer a aula. Cada mergulho é um flash. O tanto de catarro que a gente consegue limpar de uma forma tão fluida e que não vai incomodar a criança quanto a seringa fazendo a lavagem, não tá no escrito, assim, não tá no papel. Melhora muito, alivia a pressão. Porque cada mergulho ela vai amolecendo o catarro e ela vai conseguindo limpar e descongestiona. Sim, sim, sim. Olha aí, gente, trazendo isso para vocês e entender melhor a importância da natação aí para os seus filhos. Você já colocou alguns casos, né, de sucesso, né, que você vai colocando, que você mostrou aqui pra gente. Mas aí, assim, tem algum que você trabalhou e você, assim, viu que a criança foi bem devagar? Tive. Só que nesse caso não era uma criança atípica. Foi uma criança que ela tinha trauma de afogamento. Eu tive uma criança o ano passado que eu não consegui desenvolver ela. E aí quando é assim a gente faz o quê? Indica pra mãe tentar outros métodos, trocar de professor, talvez colocar um professor homem, para ver se a criança se solta um pouco mais. Mas esse em si eu não consegui. Ele tinha muito trauma, assim, de mergulho. A gente superou a parte do mergulho, a gente superou a fase do abrir o olho debaixo da água, mas foi um trabalho, assim, de cerca de 4 meses, mas ele não soltava a mão de jeito nenhum. De entrar em desespero mesmo. Mas isso são questão dos desafios que enfrentam, né? Mas olha, o papo está bom, gente. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já com o programa Raio de Sol. Quais os principais desafios ou obstáculos enfrentados no dia a dia do seu trabalho?
O clima. Não só o clima, os síndicos que não fecham as piscinas. Misericórdia. Porque atrapalha demais, gente. As crianças, assim, para ela desenvolver bem dentro da água, a água ela tem que estar numa temperatura mais gostosinha. A água muito fria passou muito já essa época, né? Que a gente não tinha opção. Era aquele pronto, faça chuva, faça sol. Mas o clima é o que mais me atrapalha hoje. É esse. Precisa, olha aí, gente, ó. Passa aí para o pessoal, tá? Ajuda aí. São Pedro não tem como ele nos ajudar, né? Mas o pessoal do condomínio, quem está vendo a temperatura da água, como está sendo a qualidade dessa água, isso aí, né? E aí agora, mudando um pouquinho, podemos dizer que hoje tem profissionais assim, ó, beleza, tem muitos profissionais para poder estar atendendo esse público? Tem. Aqui em Goiânia, nós somos muito privilegiados, porque não é todo local que tem especialização em natação. Eu participei da 3ª turma, eles já estão, se eu não me engano, na 5ª ou 6ª turma, né? Cada turma de pós-graduação ali que o pessoal tá vindo, se especializando, muita gente aproveitando e sendo mais visionária, né? Fazendo pós-graduação enquanto ainda está na faculdade, tem essa turma que tá correndo atrás de se especializar mais cedo. Cada turma ali, nada, em Goiânia a gente deve ter o quê? Uns mais de 50 profissionais que já estão pós-graduados em atividade aquática. Só que a divulgação, eu acho que ela peca um pouco mais. Isso eu tiro por mim mesma. Quando o aluno chega para mim é porque alguém indicou. Sim. Porque em relação a Instagram e postar e tal, eu sou fraca na parte de divulgação. Mas tem muito profissional bom, voltado para essas crianças que são atípicas. Tá, mas aí assim, a mãe decidiu que quer colocar o seu filho. Tem alguma dica que você daria para essas mães observar nesse professor para poder estar atendendo o seu filho? Olha, eu acredito que a mãe não pode desistir. Porque a gente não pode comparar o desenvolvimento da criança atípica com uma criança que não tem nenhuma dificuldade, por assim dizer, né? Então não desistir mesmo, porque às vezes demora. A fase de adaptação, ela pode levar meses até a criança se soltar, mas não quer dizer que não está funcionando, né? Vai ter casos que a gente vai ter que nós mesmos fortalecer, a gente mesmo bater a perna da criança, a gente mesmo trabalhar essa parte de mobilidade até a criança se soltar. Ai, é porque a criança é preguiçosa? Não é, às vezes ela não tem força. Tá, mas aí assim, tem alguma característica que a mãe precisa olhar para esse profissional, certo? Tem lá no condomínio, tá tranquilo. A mãe chega e fica observando de olho como é que está esse professor. Tem alguma característica que essa mãe tem que olhar assim, opa, esse aí eu posso entregar ao meu filho? Olha, tem alguma? Eu vou falar não só como professora, mas como mãe. Eu olho muito a parte, e eu indicaria que olhasse, né? A parte lúdica. Se é uma pessoa que é carinhosa, se é uma pessoa que é paciente. Porque um professor impaciente com uma criança atípica não funciona. Tem que ter muito manejo. E uma pessoa que tenha mudança de estratégias, né? Eu chamo muito de feeling. Porque às vezes o que está dando certo para um aluno, ele não vai dar certo para o outro. Tanto a mãe não pode desistir no meio do processo, quanto o professor também não pode. Se ele está usando de uma ferramenta, estou usando brinquedos lúdicos, está dando certo? Não está. Então eu vou usar os pedagógicos, está dando certo? Não está. O professor ele tem que ter manejo, né? E muita paciência, jeitinho mesmo, assim. Tem que ser carinhoso. Eu acho que tem que ser uma pessoa mais carinhosa, mais paciente, para trabalhar com esse público, mais amorosa. Tem que acolher. Eu acho que essa é a palavra certa. Tá. Vocês viram aí, né, gente? Vocês estão vendo. Então, assim, e olha a importância do que ela falou agora. Olha aí. Às vezes, dá certo para o seu sobrinho, dá certo para o filho do seu vizinho,
mas não dá certo para o seu filho. Então, cada criança é única, certo? Às vezes, um professor que brinca vai dar certo com uma criança. Às vezes, o professor mais amoroso pode dar certo com outra. Então, vocês estarem atentos. E isso aí é com vocês, tá? Agora, fala um pouquinho algo que te faz muito bem, certo? Algo que te inspira ali no seu trabalho. Ai, gente, essa é fácil. A troca. Trabalhar com criança é aprender. A gente está aprendendo junto com elas. A troca de energia que existe dentro de uma aula, ela faz toda a diferença. Porque às vezes eu no meu caso, eu trabalho deslocando. E aí o trânsito de Goiânia, gente, vocês sabem, né? Misericórdia. Tira qualquer um do sério. Às vezes a gente chega um pouco mais estressado, um abraço, o acolhimento, o sorriso da criança para você, ela te desmonta, você já respira, já fala, ai, que bom que meu escritório é molhado. O acolhimento e a troca de carinhos, de sorriso, agrega. Eu acho que assim, eu não trocaria de área. Eu trabalho com crianças, independente de qual modalidade. Para mim é criança e idoso. E é daqui pro resto da minha vida. Tá. E tem ali assim, eu sei que você trabalha com a natação, e além da natação, qual que você amplia assim, que poderia você estar indicando para essas mães estarem levando seus filhos? Meninas, eu indico muito a psicomotricidade. As aulas de psicomotricidade kids e a recreação. Porque no momento de uma recreação, às vezes a gente pode fazer o quê? Montar uma turminha, colocar ali no prédio, né? 4, 5, 6 crianças, 7 crianças, uma vez por semana que seja. Um sábado a cada mês. E aí você vai trabalhando a parte social da criança também, fora da piscina. Porque como o atendimento da criança atípica dentro da piscina, no meu caso, eu faço mais individual, eu colocaria essa criança para ela estar fazendo outras atividades coletivas para melhorar a socialização. Até porque, mas ela vai para a escola e socializa. Ok, na escola tem que ficar sentada e olhar para a professora. Para a criança já é um desafio, gente. Vocês têm que dar um espaço para essa criança correr, para ela gritar, para ela brincar, para ela pular, para ela abraçar um amigo, para ela se comunicar com outras crianças, né? Porque às vezes o convívio da criança que tem irmão já é uma sorte. Mas e as que não têm? Ela cresce muito sozinha ou muito ali no ambiente só adulto. Eu indicaria bastante procurar um profissional e montar uma turminha de recreação dentro dos prédios, perto da vizinhança, praça, todo local é válido. Olha aí. E assim, um profissional que está te assistindo, o que você recomendaria para ele? Para quem deseja atuar com crianças atípicas de uma forma segura e humanizada. O que você sugeria? Eu sugiro assim, como que a gente... interdisciplinariedade. Acho que essa é a palavra, né? Sim. Eu sugiro que essa pessoa procure as clínicas que tem os TOs, os terapeutas ocupacionais, as psicólogas, fonoaudiólogo, para fazer parcerias. Porque se a gente conseguir ampliar, trabalhar em conjunto com a pessoa que já faz o atendimento ali também, a gente consegue abraçar a criança de todos os lados. Então, às vezes, a fonoaudióloga vai falar, olha, a criança ela tá com dificuldade em falar o R, em falar... Você consegue levar para natação isso e fortalecer lá o tratamento que a gente está fazendo aqui? Eu acho que seria um bom caminho para iniciar. E o outro caminho se chama professora Linda. Linda Moreira. Gente, vocês procuram ela. Ela é maravilhosa, ela consegue encaminhar. Então, assim, se você chegar lá e falar, olha, eu tenho afinidade para trabalhar com crianças com síndrome de Down, ela consegue te indicar materiais escritos, materiais teóricos, pós-graduação, profissionais que já atuam nessa área. Ela tem um conhecimento muito amplo. Tanto ela quanto a Paola Paranaíba, se eu não me engano. Ambas são de Goiânia. Elas são assim, as fundadoras, inclusive, da pós-graduação voltada para a atividade aquática, né? Sim. Elas eram coordenadoras e professoras atuantes dentro do curso.
E elas conseguem fazer o link e te direcionar, porque às vezes a gente não sabe de onde começar. Então, você começaria por algum canto, que se fosse estagiando, elas são muito abertas, né? Elas podem indicar um professor que já trabalha, já atua nessa área. Eu me deixo à disposição também, se algum profissional que está começando quiser vir, quiser assistir às aulas, quiser tirar dúvida, entrar dentro da piscina, experimentar como que é, eu deixo em aberto até o convite também. Eu sou uma pessoa muito acolhedora. Então, olha aí, ó, vocês que estão aí assistindo, olha o presente que vocês estão ganhando hoje, né? O nome de 3 profissionais excelentes e que podem estar indicando aonde vocês levarem seus filhos. E quem é profissional, eles podem estar te indicando, conversando, trocando ideias de qual caminho você percorrer. Olha aí, porque nisso aí vocês conseguem falar de quais os materiais necessários, quais os teóricos que poderiam estar buscando, todo... Ai, tem mais uma, Mirella. Mirella é muito boa, viu? Mirella Andrade. Ela é professora de natação há muitos anos e, além disso, ela tem formação como bombeira. Então, a parte de socorro, de salvamento aquático, como atuar caso a criança entre numa crise, alguma coisa dentro da piscina, ela também, assim, é excelente. Eu estou aqui, eu vi que você colocou tudinho e sempre vem em mente aqui. Tem algum material, certo, que você enquanto profissional, você diz assim, esse material não pode faltar no meu carro, não pode faltar em uma aula que eu vou trabalhar? Tem algum? Tem. Macarrão, a prancha, porque dá apoio, né, e suporte, e EVA. Gente, não precisa de carregar sacolas e sacolas e sacolas de material. EVA, ele cola na parede. Esse EVA você trabalha, pode trabalhar formas geométricas. O EVA você trabalha o Tangram, que ele estimula a parte de logística das crianças. Pode fazer jogo da velha, jogo da memória. É colorido, chama a atenção, tem EVA que brilha na piscina. O EVA, ele é barato, ele é fácil, é de fácil acesso para você cortar se você quiser. Ai, não tenho habilidade. Corta quadrado, triângulo, retângulo e pronto. A criança pode passar ali, ó, 4, 5, 6 aulas, você levando o mesmo material e você utilizando ele com uma dinâmica diferente. Eu acho que o EVA, ele é muito coringa para natação. Então, nós estamos falando aqui dos materiais que você utiliza, né? E para um profissional, quem está iniciando agora, quais os materiais você diria para ele assim, ó, você precisa desse material para começar as suas aulas? Olha, eu diria que bolinhas coloridas, copos coloridos, 4 cores, basicão, vermelho, amarelo, verde, azul, porque a gente pode trabalhar as questões da criança deslocar, pegar a bola, colocar no copo, assimilando cor, então a gente já trabalha ali um senso de organização na criança e é um material muito barato, né, Biglar, a gente consegue arrumar esse material. Balão, o balão ele é muito válido dentro da aula de natação, ele não é volumoso, não é caro, e trabalha uma questão de forma mais higiênica, porque essa criança usou, pronto, acabou, pega o próximo para a próxima criança. EVAs com formas geométricas, ou procurar a Elaine. Existe uma moça aqui em Goiânia que ela se chama Elaine, ela fabrica formas de EVA, jogos prontos já, que são pedagógicos. É bom ter um jogo pedagógico para estar trabalhando com essas crianças. E alguns brinquedos que trabalham em dimensão, tamanho, brinquedos que dê para montar uma torre, né? Ou formato de quadrados, triângulos, que você monta torres e desmonta. Porque dentro da aula, de uma forma lúdica, você está trabalhando resolução de problemas. Quebra-cabeça, que também é algo em conta. Ai, mas um quebra-cabeça para piscina. A Elaine faz. Aí esse tem que ser confeccionado. Uma prancha, uma bola e um macarrão. E pelo menos 3 argolas que afundem.
Que a gente tem que ter tanto o brinquedo que ele flutua, quanto o brinquedo que ele afunda. Tá, tem. E aí você falou bem essas informações, essas dicas para o profissional. E a mãe que tem medo do filho ir para lá para natação, o que você diria? Aí a gente tem que começar o trabalho conjunto, né? A conscientização da mãe que o filho dela é capaz. Porque, gente, sinceramente, assim, ó, vocês não têm noção do que esses meninos podem, aonde eles podem chegar. E muitas vezes a família que limita. Porque a família, a principal, a mãe, o pai, a família que é a base, eles não encorajam a criança a tentar. O principal é a gente entender que a criança não é de vidro. Ah, mas vai cair. Vai. Aí ela levanta e ela continua. Todo mundo já caiu na vida, né? Ah, mas vai beber água. Vai beber água. Uma hora ela não vai beber mais. Então, é a conscientização, mas eu acho que essa tranquilidade também, o professor tem que passar essa tranquilidade para a mãe, né? Que o filho dele é capaz. Até onde o filho dele pode chegar. E se a mãe estiver muito insegura, entra para dentro da piscina com a criança. No comecinho. Faça junto com ela. É até um momento de fortalecer vínculos. Um momento de ampliar essa segurança que a criança vai ter ao estar com a mãe dentro da piscina também. Mas é só durante um tempinho assim, ó. Depois a mãe vai saindo, vai ficando mais longe, o professor vai tomando de conta. Passou um outro dia, a mãe tá sentada só na borda. Daqui a pouco a mãe vai ali no banheiro fazer xixi e não volta nunca mais, só quando acaba a aula. E a gente vai tirando a mãe aos poucos. É um desmame que é feito, né? Para a mãe ficar mais tranquila e ver que o filho dela vai ficar vivo, vai ficar bem, vai desenvolver, pegou segurança ali com o professor. E é o desmame dessa mãe também, porque a mãe da criança atípica, tudo é a mãe. A mãe fica muito insegura muitas vezes. Mulher, vocês aproveitam essa hora para vocês respirar. Responder o WhatsApp. Vai ouvir uma música. Pega 15 minutos, põe um fone de ouvido e vai fazer sua meditação do dia para melhorar a cabeça, respira, controla a respiração e entrega na mão de Deus, que o resultado vem. Olha aí, gente, olha quantas informações, como ela faz essa acolhida com a família, como ela reage, como ela coloca as dicas que ela trouxe para profissionais. Vocês viram tanto, né? Quantas reflexões. Laís, caso alguém queira entrar em contato com você, deixa seu contato aí. Claro. Deixa suas redes sociais, que aí o pessoal pode estar procurando. Onde é que a gente acha? No Instagram, eu tô como Tia Laís Natacão. Tudo colocado junto. Ai, como eu me amo pouco, gente. A minha bonequinha tá lá de cabelo vermelho, linda, plena. Com a minha tartaruguinha, né? Do lado, que a tartaruga ela é o símbolo que eu escolhi para ser a minha logomarca da natação. E o meu contato, 629-8121-6158. E para os profissionais que quiserem alguma dica ou quiser acompanhar uma aula, porque na educação física nosso leque é desse tamanho assim, ó. Enorme, tem muita área. O profissional ele pode estar em transição de carreira. Eu tenho curiosidade de ver como que é. Vem, me acompanha um dia, entra dentro do carro, a gente pula de casa em casa, aproveita e já sente ali o clima do trânsito, como é que é. Traz sua garrafinha de água, seu lanche para não morrer de fome, porque é muito rápido. Entrou no carro, você sai de uma piscina, você já entra na outra e tá tudo certo. Toma vitamina C, gente, senão vai ficar igual eu aqui, ó. Só a voz tá com a rachada, porque tem os seus malefícios da natação, viu? O profissional tem muitos malefícios que a gente tem que lidar também, as sequelas que a profissão traz, mas eu acho que é pauta para um outro dia. Olha aí, certo. Então, olha, gente, foram muitas reflexões, né? Vocês viram aí que hoje foi assim, ó, borbulhando tanta coisa. E aí, nós agradecemos demais a sua presença, as suas informações, tá? E aí eu te pergunto assim, você gostaria de deixar um recado para alguém ou para essas mães? Eu vou deixar um recado especial para minha mãezinha. Olha aí. Porque a minha mãe, gente, ela é a força que me inspira todos os dias. É assim, a luz da minha vida. E não pensem que foi só quando criança. Até hoje, quando eu tenho
Alguma conquista, minha mãe faz questão de estar ali, frente a frente. Inclusive, a Alvanir foi minha coordenadora no projeto Raio de Sol. Eu sou professora do Raio de Sol também, participo. E depois de anos parada do circo, a gente teve que fazer uma apresentação lá e minha mãezinha estava lá, firme e forte, vendo cada apresentação. Ela é a minha força que me inspira. Eu queria deixar um eu te amo para minha mãe, um agradecimento para ela. E para os meus filhos, Manuela, Alice e Benjamin Fonseca, os meus amores da minha vida. Beijo da mamãe. A mamãe fica longe, mas é porque eu estou acolhendo muitas crianças. E eles têm essa sensibilidade de entender que eu trabalho fazendo o bem para muitas famílias. Olha aí, olha que coisa linda, né? E eu vou dizer para vocês, gente, essa aqui trabalhou conosco no Raio de Sol e ela não é a primeira vez que ela vem à TV Alegria, não, tá? Ela já veio em outros programas, está aqui contribuindo com a TV Alegria. E é com muito prazer e assim, de coração aberto, que o programa Raio de Sol agradece a vocês por estarem aqui nos assistindo. E a TV Alegria também está aqui. E eu peço a todos vocês, tá? Baixem o aplicativo da TV Alegria para poder vocês estarem acompanhando todos os programas que nós temos aqui, tá? Um abração, fiquem com Deus.